Pessoal, vamos iniciar então mais uma aula do nosso curso e hoje com o tema higiene e conforto do paciente, um tema extremamente importante, né? Porque o higiene e o conforto do paciente é fundamental no processo de recuperação dele. Então nós vamos ver um pouco mais detalhadamente como se dá esse processo. A higiene e o conforto são dois componentes das necessidades humanas básicas fisiológicas. Então, nós estudamos anteriormente sobre as necessidades do ser humano. Então, a higiene e o conforto está nessa dimensão, né, das necessidades humanas básicas fisiológicas. Como tal, devem ser asseguradas para qualquer pessoa para um completo bem-estar. E pensando num paciente que está em processo de recuperação, é fundamental a gente ofertar isso para ele. O higiene é um conjunto de procedimentos e práticas que permite o conforto físico e psicológico. Então, o paciente, quando está higienizado de maneira adequada, está limpinho, ele se sente bem. Ele se sente muito bem do que um paciente que às vezes está sujo ou não higienizado de maneira adequada. Não só tem a ver com o ambiente saudável, mas também com o sentimento de bem-estar que traz a pessoa. Depois de um banho, a pessoa se sente bem, às vezes está muito calor ou ela está suja, você deu um banho nela, ela fica até mais renovada, ela se sente melhor, então isso é muito importante para a pessoa. E previne infecções, né, gente? A gente sabe que a sujidade, estando no corpo do ser humano, ela é fonte de infecção. À medida que a pessoa envelhece, né, ou quando nós estamos doentes, a dificuldade de cuidar da gente mesmo, ela dificulta, porque a depender do que a gente tem, às vezes a gente não tem nem condição, né, de levantar e tomar um banho. Então, nós necessitamos, né, de cuidados de higiene. Então, às vezes, quando internado, não só um paciente idoso, mas até um paciente jovem mesmo, se ele tiver com algum problema que impedir ele vai necessitar desse autocuidado de higiene, vai necessitar da gente estar cuidando dele. Então, as práticas de higiene elas vão diferir conforme a idade, né, os valores culturais e os problemas de saúde. Cada paciente, pessoal, vai ser de um jeito que vocês vão estar cuidando. Então, é sempre importante a gente estar conversando com a pessoa antes de fazer qualquer procedimento, para que a gente não seja indelicado com ela. Cada pessoa, às vezes, vai ter vergonha, às vezes, né, vai ter uma forma diferente de ver as coisas. Então, é sempre bom a gente estabelecer o diálogo levando em consideração que cada um tem uma característica, um jeito de ser. Então, tomem sempre esse cuidado de estabelecer esse diálogo para a gente não ferir isso e não ferir esse relacionamento com o paciente, porque a gente consiga cuidar bem dele e ele tenha um bom relacionamento com a gente. O paciente deve ser auxiliado nos cuidados de higiene à medida de suas capacidades. Lógico, né, gente? Aquele paciente que consegue andar, que consegue fazer tudo, não há necessidade da gente dar banho nele. Agora, aquele que consegue, que não consegue, aí a gente vai, né, ter isso. Mas a gente vai ver na prática que tem alguns pacientes que, mesmo tendo condição, eles querem que a gente ajude. Então, a gente não pode, a gente deve seguir de acordo com a condição do paciente. Né? Então, e não é benéfico para um paciente que a gente faça uma coisa que ele consegue fazer, porque isso vai prejudicar ele. Se ele consegue fazer, então a gente tem que deixar ele fazer. É importante que o cuidado pessoal seja realizado de forma conveniente e com frequência suficiente para promover higiene e bem-estar. Ou seja, né, a gente tem que dar o banho na medida em que houver necessidade. Então, se o paciente sujou, trocar ele, né, fazer a higienização direitinho. Se a gente vê que não há possibilidade só de fazer uma limpeza, a gente tem que dar o banho nele mesmo e com a frequência adequada. Você não vai deixar o paciente sujo o dia inteiro ou não vai deixar ele sujo, né, 2, 3, 4, 5, 6 horas. Se houver necessidade, a gente tem que ir lá e higienizar ele, tá bom? Né? Então, quais são as principais práticas de higiene que a gente vai ver no contexto hospitalar, já que o foco nosso aqui é assistência ao paciente na unidade clínica? O higiene oral, o banho no leito, o banho de aspersão, que é o banho no chuveiro, a higiene íntima feminina e masculina, que também é importante, e as medidas de conforto e segurança do paciente que nós vimos na aula passada. A higiene oral. Então vamos trabalhar aqui e adentrar o contexto da higiene oral. A finalidade dela é conservar a boca saudável, livre de resíduos alimentares, proporcionando conforto e bem-estar ao paciente, evitar um hálito ruim, né, que é a halitose, e prevenir o surgimento de cáries.
Ela é indicada principalmente após as refeições, né? Porque para retirar os restos de alimentos, né? E normalmente realizada 3 vezes ao dia em todos os pacientes internados. A contraindicação, existe contraindicação dela? Sim, principalmente no pós-operatório de cirurgia bucomaxilo, que é a cirurgia que vai afetar a região da boca. Então ali a gente vai ter que seguir, né, as orientações do médico, né, conforme ele liberar, para a gente poder estar realizando a higiene oral desse paciente. Do contrário, está indicado, né, e é essencial que a gente faça essa higiene oral adequada. Existem alguns pontos críticos do processo de higiene oral. É quando o paciente está com sangramento na boca, lesões na mucosa e no tecido gengival, náuseas, né? Pode haver, a gente tem que tomar cuidado para a gente não promover quebra, né, da prótese do paciente também, né? Aparecimento de falhas aparecimento de cáries, perdão, por falha na higienização, ou seja, né, gente, fazer uma higienização adequada, né? Uma higienização mal feita também não vai resolver o problema. O paciente pode broncoaspirar também, é importante a gente tomar bastante cuidado no momento da higienização. E relacionado, né, ao profissional, pode acontecer infecção cruzada por não utilizar o EPI. Então, sempre, gente, utilizar os EPIs de maneira adequada. Sempre vou bater nessa tecla com vocês. Porque, às vezes, na prática, no estágio, vocês vão ver algumas pessoas não utilizando, mas não sigam isso. Tá bom? Sigam um exemplo adequado, porque vocês vão ver que é o muito melhor e vai trazer segurança para vocês, tá bom? Quais são os materiais necessários então para a higiene oral? Bandeja, luva de procedimento, máscara, óculos de proteção, uma toalha de rosto, escova dental ou espátula protegida com gaze, creme dental, um antisséptico bucal, que normalmente é a clorexidine, enxaguante bucal, que a gente vai ver também, né? Um copo descartável com água e uma cuba rim, que vai ser para você descartar, né, quando o paciente as secreções que saíam ali da boca dele. Se o paciente estiver acamado, porém, né, sem restrições de movimentos, deve-se oferecer o material ao paciente e deixar ele mesmo escovar, sempre seguindo aquele princípio, pessoal. Se a gente sabe que o paciente pode fazer um procedimento, não há necessidade de a gente fazer para ele, a gente vai estar prejudicando ele. Né? As próteses dentárias devem ser higienizadas em água corrente e recolocadas na boca do paciente, com bastante cuidado, gente, para não quebrar, tá? Isso aí é muito complicado, tem que ter muito cuidado. O ideal é se a gente poder embrulhar ela numa gaze e ter o máximo cuidado possível na higienização para não ter quebra. Né? Pacientes com plaquetopenia, que as plaquetas baixas, são aqueles pacientes que têm mais facilidade de ter hemorragia, né? Deve ser submetido a uma escovação cuidadosa, a fim de prevenir o sangramento gengival. Então, isso é muito importante. Se você sabe que tem um paciente ali que tem, né, predisposição a ter hemorragia, que está às vezes com as plaquetas baixas, então escovar com muito cuidado, porque a região da gengiva ela é extremamente vascularizada. Então, se você fizer uma escovação bruta, ele vai ter sangramento. Então, vamos lá aos passos do procedimento. Aqui, nós vamos dar ênfase ao paciente acamado, né? A higienização oral do paciente acamado. Então, vamos lá no passo a passo. Higienizar as mãos, reunir o material necessário numa bandeja, explicar o procedimento ao paciente, que é fundamental, né, gente? Tudo que vocês forem fazer, sempre explicar antes ao paciente. Colocar o paciente na posição de Fowler. A posição de Fowler a gente viu, né, nas aulas passadas, que é aquela posição que o paciente fica semi-sentado, né, no leito. Né? Em pacientes que for inconsciente, aí essa posição de Fowler é para o paciente consciente, né? É aquele acamado, mas que ele está consciente. Agora, se o paciente for inconsciente, a gente coloca ele em decúbito lateral. Por quê, gente? Coloca ele lateralmente, porque evitar a possibilidade dele broncoaspirar. Então, o paciente inconsciente não utilizar a posição de Fowler, e sim o decúbito lateral. Calçar as luvas de procedimento, máscara e óculos de proteção. Por que o óculos de proteção, gente? Porque a escovação do dente ela pode gerar,
né, um respingo, né? Então isso pode voltar no olho da gente. Então o óculos de proteção é importante. Colocar uma toalha no tórax do paciente, na região do tórax ali, para proteger de molhar o tórax dele, né? Senão a gente vai ter que trocar toda a vestimenta dele, já é mais uma dificuldade, né? Se ele estiver limpinho, tudo bem, então não há necessidade da gente trocar a vestimenta dele, fazer só escovação. Então a toalha no tórax vai nos ajudar nisso. Colocar o creme dental na escova de dente ou umedecê-la com antisséptico bucal. Aqui a gente pode utilizar, né, o que normalmente a maioria das instituições utilizam também é o que eu falei com vocês, que é a clorexidina enxaguante bucal, que ela é muito interessante, muito boa para isso. Tem um resultado muito bom na prevenção de infecção e tudo mais na boca, e tem uma boa limpeza. Então, o procedimento em si, escovar os dentes do paciente com movimentos circulares de frente para trás, num ângulo de 45 graus, né, para cima e para baixo, e escovar a língua também, que é bastante importante, pois ali pode ficar retido, né, sujidades. Oferecer um copo com água para o paciente, fazer bochechas e eliminar esses resíduos na cuba rim, que eu falei com vocês, colocada próxima à boca do paciente, né, gente? Não deixar a cuba rim lá em cima da cama, levantar a cuba rim próxima à boca dele para que ele possa cuspir, né, a água que está na boca dele, que ele possa fazer o bocejo e depois soltar essa água na cuba rim. Enxugar os lábios do paciente, colocar o paciente na posição confortável e segura para ele, né? Retirar os EPIs, higienizar as mãos, nas nossas mãos, né? E realizar as anotações de enfermagem, sempre registrar tudo que a gente faz, tá bom, pessoal? Depois a gente vai aprender direitinho como que é feito os registros de enfermagem. Agora, se o paciente estiver inconsciente, é importante a gente ajustar a altura da cama para uma posição confortável, né? Baixar uma das grades laterais e posicionar o paciente lateralmente, como eu havia falado com vocês, com a cabeça inclinada para frente. Colocar uma toalha novamente sobre o tórax e a cuba rim junto ao maxilar, próximo, né, à boca do paciente inferior do mesmo. Limpar os dentes com movimentos circulares, né? E as gengivas para as bordas com escova macia ou espátulas envoltas com gás. Nesse caso aqui, gente, a gente vai ter como exemplo o paciente que está na UTI, no CTI, que às vezes é um paciente que ele normalmente está inconsciente, né? Então, a gente para fazer essa higiene dele, muitas vezes não vai utilizar a escova, vai utilizar uma espátulazinha daquela de madeira, a gente vai fazer um bolinho com a gaze ali e vai umedecer na clorexidina enxaguante bucal. E aí a gente vai introduzir na boca dele e vai fazer movimentos para poder limpar. Então vocês vão ver isso no estágio também e principalmente na UTI, tá bom? Né? Limpar a língua e os lábios com gaze não estéril, enxugar os lábios e mantê-los lubrificados. É muito importante isso aqui também, gente. Os pacientes, principalmente da UTI, tendem a ter muita rachadura no lábio. Então a gente pode utilizar a manteiga de cacau, por exemplo, se tiver à disposição na instituição, para a gente poder estar umidificando isso, né? Para poder evitar que ali surja até uma ferida, porque de fato surge mesmo, entendeu? Principalmente os pacientes entubados e tudo mais. Recolocar o paciente em posição confortável e elevar a grade lateral da cama. Importante, qual que é a finalidade disso? Conservar a boca do paciente livre de contaminação, né? E prevenir a pneumonia associada à ventilação mecânica. É o exemplo que eu dei para vocês. Por quê, gente? O paciente que está entubado, né, no CTI, ele está com um tubo ali na boca dele. Então, e ele estando inconsciente, muitas das vezes ele não tem o controle adequado ali daquele reflexo de deglutição. Então, imaginem o seguinte, dentro da boca dele vai ter uma série de bactérias que já se desenvolve de maneira normal. Isso faz parte, né, da condição normal do paciente. Então, se a gente não higienizar de maneira adequada a boca dele, aquelas bactérias vão descer pelo esôfago dele e tudo mais, pela região da traqueia, e vão para o pulmão desse paciente. E lá ele vai ter a pneumonia associada à ventilação mecânica. Então, a higiene oral ela é fundamental na prevenção desse quadro de pneumonia.
tá bom? Associado à ventilação mecânica. As contraindicações é o pós-operatório de cirurgia bucomaxilo, que eu falei com vocês, e o pós-operatório imediato de cirurgia de cabeça e pescoço também, pela impossibilidade da gente movimentar o paciente. Mas logo que o médico permitir, autorizar, a gente já pode, né, fazer a higiene, como eu falei com vocês, tamanha a importância dela. Um ponto crítico, a broncoaspiração, por isso a gente vai deixar o paciente sempre em decúbito lateral, pelo risco dele broncoaspirar. O que é a broncoaspiração, gente? É ele colocar esse conteúdo da boca para dentro da traqueia e isso parar no pulmão dele. Então, isso é a broncoaspiração. Lesão na mucosa e na gengiva, sangramento e infecções cruzadas novamente por não uso adequado do EPI. Então, sempre utilizar o EPI, gente. Nunca abrir mão disso, tá bom? Recomendações especiais. Pacientes inconscientes, entubados e em jejum oral prolongado necessitam de higiene oral com maior frequência. Por quê, gente? Esses pacientes eles não estão conseguindo por si movimentar até o conteúdo que tem na boca deles, né? Então é muito comum que, como eu falei com vocês, se desenvolvam ali, que já se desenvolve, né, as bactérias na boca e elas irem parar tanto no pulmão até mesmo no estômago e causar infecção. Então esse paciente entubado é fundamental fazer a higiene oral dele. O banho. Então vamos adentrar no banho. O banho no leito, primeiramente, né, proporciona higiene e conforto ao paciente acamado e mantém a integridade cutânea, que é da pele. Né? Os pacientes acamados, dependentes, sedados, inconscientes, em ventilação mecânica ou com restrição de movimento. É aquilo que eu falei com vocês, gente. Vai receber o banho no leito aquele paciente que de fato não conseguir mesmo se movimentar. Contraindicado. Ele é contraindicado para pacientes hemodinamicamente instáveis e de difícil controle, porque a movimentação desse paciente vai levar a problemas na hemodinâmicos dele, ou seja, na pressão arterial. Então ele vai ter, por exemplo, tontura, desmaio e tudo mais. Então aí a gente vai ter que ter um cuidado maior com isso. Existem o banho de assento, né? O banho de aspersão, que é realizado no próprio chuveiro, o banho de assento, que é que promove a cicatrização de feridos na região do reto ou do períneo, né? Que ele dá a ênfase no banho naquela região ali. Né, o banho no leito, que é a higiene realizada em pacientes acamados, né, com auxílio totalmente realizado pelo profissional de enfermagem, vai depender da condição dele. Quais são os pontos críticos? Em caso de pós-operatório ou traumatismo raquimedular, ou seja, gente, traumatismo na coluna, imobilizações e cirurgia ortopédica, deve-se mobilizar o paciente em bloco. Mais uma vez, se a gente for dar banho num paciente nessa condição, sempre pedir alguém para nos ajudar, para que a gente possa movimentar o paciente com bastante cuidado. E não, por exemplo, movimentar só uma perna ou só um braço. Quando a gente for movimentar o paciente como um todo. Eles têm tendência a ter hipotermia, né, que também é importante a gente tomar esse cuidado. Né, erosões e irritação por secagem ou hidratação insuficiente. Então a gente precisa primeiro secar muito bem o paciente, deixar a pele seca de maneira adequada e hidratar direitinho também. Né? Normalmente a gente pode utilizar o óleo de girassol ou às vezes até um hidratante mesmo, um creme hidratante. Mas o importante é que façam a hidratação de maneira adequada. Queimadura por temperatura inapropriada da água. Cuidado com isso, né, gente? Para a gente não colocar uma água muito quente para o paciente. A queda do leito, né? Se o paciente não tiver fixado no leito de maneira adequada ou se for um leito que não tiver grade. Infecções cruzadas por prática inadequada de procedimento, ou seja, gente, outra coisa também importante, vai fazer qualquer procedimento, higienizar as mãos. O maior problema que a gente tem dentro do hospital hoje em dia com relação à infecção é o profissional que não higieniza as mãos. Higienizar com água e sabão ou álcool em gel, né? Se a depender depois, se for uma sujidade visível na mão da gente, tem que higienizar com água e sabão, né? E também com álcool em gel e sempre tomar esse cuidado. E as infecções por falta de higiene adequada. Às vezes, como eu falei com vocês, às vezes vai fazer higiene oral, vai dar um banho, mas não faz de maneira adequada e aí o paciente desenvolve infecção. Quais são os materiais necessários? Água e sabão, sabonete ou solução degermante, o hidratante corporal ou óleo de girassol,
né? Essa película protetora aqui não é necessidade, né, gente? Isso aqui vai depender de cada lugar. O que eu peguei como modelo para vocês e o que utiliza ela, mas não há necessidade não. Um desodorante, né? Uma bacia de limpeza, o desodorante, lógico, se tiver à disposição na instituição, roupa de cama e banho, um biombo. Gente, sempre também tomar cuidado, né, com isso com o paciente, né? Nunca fazer procedimento no paciente, principalmente no quarto, sem colocar um biombo, para preservar o paciente em si, para ele não ter vergonha, porque ele vai ter outros pacientes possivelmente no quarto, então sempre toma esse cuidado. Um pijama ou uma camisola, compressas ou algodão, o álcool a 70%, um saco para você colocar as roupas sujas, né, que você vai acabar de tirar, e as luvas descartáveis. O procedimento, vamos lá no passo a passo então. Isolar a cama com biombo ou fechar a porta do quarto e janelas. Vai depender do tipo de leito, né, gente? A gente viu que a gente tem leitos onde só tem uma cama, ou às vezes com duas ou com mais. Então, a depender do leito, se for com uma só, você pode só fechar a cama, não precisa fechar a porta, perdão, não precisa do biombo. Mas se for um quarto com muitos leitos, então há necessidade de se utilizar o biombo. Reunir o material no carrinho de banho, né? Alguns hospitais têm esse carrinho à disposição, que é para vocês colocarem todos os materiais necessários. Oferecer a comadre, o papagaio e o paciente, para que ele, se ele quiser fazer alguma necessidade fisiológica antes da gente estar dando o banho. Soltar a roupa de cama e deixar o paciente coberto somente com o lençol. E nesse momento do banho, pessoal, é um momento importante também para a gente poder estar trocando essa roupa de cama, né? Que a gente vai higienizar o paciente e vai deixar a roupa de cama suja? Não. A gente vai aproveitar e vai fazer as duas coisas, né? Abaixar a cabeceira da cama, se não houver contraindicação, colocar luvas e umedecer com água. Higienizar e enxugar o rosto, orelhas e pescoço, retirar as vestes do paciente, ensaboar, lavar e enxaguar da mão até a axila com movimentos longos e firmes, iniciar sempre do distal para o proximal, lavar o tórax e o abdômen com movimentos circulares. Higienizar e enxugar os membros inferiores, do tornozelo até a raiz da coxa, higienizar e enxugar ambos os pés, né, de maneira adequada, sempre com cuidado de enxugar entre os dedos, né, e de higienizar também, né, gente, porque pode ter aquelas voltinhas ali que a gente pode, às vezes, não higienizar com tanto cuidado e ser fonte de infecção também. Virar o paciente em decúbito lateral, colocando a toalha sobre as costas e nádegas, higienizando e enxugando-as. E nesse momento que a gente vira em decúbito lateral, a gente vai estar aproveitando para estar juntando um lado da roupa de cama e estar colocando ali também próximo, para que quando a gente vire ele do outro lado, a gente possa, né, terminar de trocar a roupa de cama também. Depois vocês vão ver isso mais direitinho quando a gente tiver a oportunidade de ver a prática, tá bom? Realizar a desinfecção da cama com álcool 70 e forrar o lençol limpo, né, do colchão do paciente, então higienizar o colchão direitinho. Massagear com creme hidratante ou AGE, que é aquele que eu falei com vocês, principalmente naquele paciente que se movimenta pouco, para você estar hidratando a pele dele. Posicionar o paciente em decúbito dorsal e colocar a comadre e a toalha sobre as nádegas e iniciar a higiene íntima dele, que também é muito importante. Virar o paciente em decúbito lateral e esticar o outro lado do lençol. E dessa forma a gente vai terminar de organizar a cama. E voltar o paciente para a posição normal, que é de decúbito dorsal. E depois vestir ele. Sempre que possível, o banho de leite deve ser feito por duas pessoas. É aquilo que eu falei, gente. A gente sempre trabalha de maneira em equipe. Então a gente nunca trabalha sozinho. Então nunca fazer o banho sozinho, porque é para trazer mais segurança para a gente e para o paciente. Durante o procedimento deve ser observado as condições da pele e proeminências ósseas, né? Como eu falei com vocês, é justamente nesse local que surgem as úlceras por pressão. Manter os lençóis sujo sempre longe do seu uniforme, né, gente? Porque senão você vai sujar o seu uniforme. Então, o ideal é, tirou o lençol sujo, já coloca no saco de roupa suja. O banho de aspersão com ajuda, ou seja, o banho que a gente vai ajudar o paciente lá a tomar ele no chuveiro, né? Qual é a finalidade dele? Proporcionar higiene e conforto ao paciente. Ele é indicado a todos os pacientes internados com dificuldades para andar, para deambular,
né? Deve ser transportados em cadeiras de roda ou cadeira de banho. A gente tem a cadeira de banho também, que é muito melhor, que a gente já pode levar o paciente até lá mesmo e dar o banho nele. Ele é contraindicado para os pacientes acamados, inconscientes. Você não vai colocar um paciente inconsciente numa cadeira para dar banho nele. Sedados em ventilação mecânica, que tem traumas ou traumatismo raquimedular na região da coluna, porque esse paciente a gente não vai poder movimentar ele. Então, esse é o banho de aspersão. Banho de aspersão é o banho no chuveiro e com a ajuda, com o auxílio da gente, né, dos técnicos. Quando for possível, o paciente deve ser incentivado a tomar o banho sozinho, mas sentado e sob observação. Ou seja, se você vê que é um paciente que às vezes está com dificuldade apenas de andar, de deambular, mas que ele consegue mexer com as mãos, que ele consegue, você pode deixar ele tomar o banho sozinho, você fica só observando, porque isso até é bom para ele, que ele fica mais ativo, ele movimenta o corpo dele por conta própria. É muito importante verificar a temperatura da água do chuveiro. Ou seja, né, gente, antes de colocar o paciente embaixo do chuveiro, ver direitinho se não está quente demais, se não está fria demais, que isso pode ser prejudicial para ele. E provocar acidentes a pacientes que estejam em possibilidades de se locomover. Imagina se enfiar ele debaixo de uma água quente demais ou de uma água fria demais. Nem pensar. Então, sempre ter esse cuidado. Quando houver curativos, esses devem ser feitos logo após o término do banho. Então, durante o banho, a gente pode aproveitar para estar retirando o curativo, né, se for possível, e lavando com água e sabão o local e, posteriormente, a gente já fazer um novo curativo. Os cabelos devem ser lavados, as unhas devem ser aparadas e limpas sempre que necessário. Se for homem, verificar a necessidade de tricotomia facial, ou seja, de fazer a barba do paciente. A gente não vai manter um paciente com a barba enorme lá, a gente tem que ter esse cuidado, né? E se o paciente conseguir também, gente, a gente sempre, como eu falei com vocês, deve estimular o autocuidado. Tudo aquilo que eles conseguirem fazer, a gente tem que deixar eles fazerem. Bom, então vamos agora sobre a higiene íntima. Qual que é a finalidade? É prevenir infecções, né, que é muito comum na região íntima, preparar o paciente para exames ginecológico, urológico e coleta de urina para exames. Então, essas finalidades são extremamente importantes. Indicação: pacientes acamados, impossibilidade de realizar o procedimento sozinhos. Né? Quanto à indicação, presença de lesões importantes na pele e na mucosa. Aí a gente vai ter que ter uma orientação para a gente poder ver como a gente vai fazer essa higiene de maneira adequada. Né? Sempre nesse caso, então, não pedir uma orientação. Ponto crítico. Né? Pacientes que têm um edema, né, da glândula, um inchaço, no caso do homem, né? Não colocar a comadre sobre o paciente quando for caso de pós-operatório, de traumatismo raquimedular, né? Imobilização, cirurgia ortopédica, né? E sempre mobilizar esse paciente em bloco. Esses pacientes aqui, gente, eles são os pacientes que a gente tem que ter um cuidado redobrado com eles devido a essas características. Né? Existe um risco de infecção uretral por técnica de higienização incorreta, então se você não fizer higienização, pode adentrar micro-organismos ali na uretra do paciente e causar uma infecção. Queimadura por temperatura inapropriada da água e lesão por retração do prepúcio. No caso do homem, então, para você expor a glande do pênis, né, você vai ter que retrair o prepúcio. Então, tomar cuidado para não fazer isso, fazer um esforço inadequado, né, para você não, né, causar uma lesão também, sempre com bastante cuidado. Qual que é o material necessário? Bandeja ou carrinho, né? Vai depender do local onde você estiver trabalhando. Um biombo, que é importante para preservar o paciente. Lençol, um forro, comadre, luvas de procedimento, um jarro com água morna, né? Um sabonete neutro. E compressas e toalhas e avental não estéril, porque pode respingar água na gente, né? Na hora da higienização. Para a paciente mulher, então, primeiramente, separar os grandes lábios, né, na região vaginal e movimentar a compressa de ar, a compressa na área pubiana para a área anal, sempre nessa região, gente, da área pubiana, ou seja, na região movimentos da região antero-posterior, nunca posterior-antero, né? Sempre da frente para a região de trás, para você evitar propriamente ditas infecções. Evitar a migração de contaminação da área anal para a área genital, né? Sendo que a área anal é mais contaminada. Isso é muito importante.
Cuidado nessa região, nessa higiene. Ir da área menos contaminada para a área mais contaminada, né, o que a gente falou. Usar a parte limpa da compressa a cada movimento. Então, se você passou a compressa está suja, você vira ela e usa a outra parte mais limpa. Senão, você vai estar sujando ao invés de limpar. Efetuar o enxágue direitinho das áreas lavadas, né, enxaguar bem enxaguado. No caso do paciente homem, limpar a extremidade do pênis primeiro, movimentando a compressa de forma circular, depois lavar a haste, né, com movimentos para baixo, na direção dos pelos pubianos, e sempre seguir da região menos contaminada também para a mais contaminada, gente. Em pacientes com circuncisão, retrair o prepúcio enquanto lava o pênis. Puxar o prepúcio de volta para o lugar sobre a glande do pênis, né? Então, se você retraiu, fez a higienização da glande, você volta ela para o lugar de novo. Esse lugar, essa higienização, ele é muito importante, porque ocorre muita infecção em homens, né, nesse caso de não higienização adequada da glande, porque ali o prepúcio fica cobrindo. Então, se você não higieniza, ali tem todo um ambiente, né, favorável ao surgimento de infecções. Manusear o escroto com cuidado, né, pelo fato de ser um lugar sensível, e evitar o uso de talco, porque o talco muitas vezes favorece o crescimento bacteriano. Essa é uma informação bastante importante. Então, nós terminamos mais uma aula. Até a próxima.